O espaço público abriga diferentes seres vivos. Exemplos disso são os animais domésticos e silvestres, cada vez mais presentes nas cidades. O controle de zoonoses é fundamental para evitar que doenças como raiva, leishmaniose e até febre maculosa se propaguem. Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro. 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos. Os números do IBGE apontam que os brasileiros têm cada vez mais bichos de estimação. Na medida em que se aumenta a população de animais domésticos, deve crescer também a preocupação com as doenças a que estão em risco. A veterinária destaca que no caso da leishmaniose, transmitida pelo mosquito palha, a maior ocorrência se deu após a crescente urbanização. Aqui em Belo Horizonte, o que aconteceu foi, num primeiro momento, na divisa dos municípios de Sabará e Belo Horizonte, que houve um boom de urbanização, mas na região existia uma mata nativa, essa região foi urbanizada, tinham muitos canídeos selvagens, que eram as fontes de alimento para o mosquito, e com a urbanização o homem foi para lá levando o seu cão e o mosquito passou a ter uma fonte foi um fast food. Ele tinha muito mais alimento disponível porque eram vários cães e daí a doença ganhou terreno. Desde 1994, há milhares de casos da doença em Minas Gerais. O atendimento público ao cão suspeito de leishmaniose inicia-se com a visita de agentes das zoonoses para a coleta domiciliar do material biológico para exame. A recomendação do Ministério da Saúde é que todo cão identificado como um cão positivo para a doença, ele seja recolhido e eutanasiado. A veterinária defende a ampliação de ações mais complexas de combate à leishmaniose visceral. Eutanasia o animal, na semana seguinte a pessoa já tem outro animal no local. E sem um combate ao principal vilão da história, que é o mosquito. O número de animais falso-positivos que foram submetidos à eutanásia, porque o teste tem uma alta sensibilidade, mas uma baixa especificidade. Apesar de o tratamento para leishmaniose visceral canina ser permitido na Europa e em vários outros países do mundo, no Brasil, o remédio é proibido e a discussão antiga e polêmica. A Portaria 1426 de 2008 do Ministério da Agricultura proíbe o tratamento do animal infectado. A liminar número 677 de outubro de 2013, em favor dos proprietários, dando a eles o direito de tratá-los, foi a recurso e o Supremo manteve a validade da portaria. A ótica da saúde pública é a doença nas pessoas. Infelizmente, nós não temos nenhum tratamento regularizado, nenhum tratamento ou algum fármaco que realmente dê resultado na cura do cão ou que impeça que esse cão seja infectivo para o vetor, e por isso que essas medidas são mantidas. No entanto, a promotora de Justiça do Meio Ambiente defende outra postura. Nós já conseguimos perceber que não há uma incompatibilidade entre a proteção dos animais e a proteção do ser humano. Nós temos como garantir a saúde pública ao mesmo tempo que garantimos o bem-estar dos animais, pois, na verdade, essa integração entre o meio ambiente urbano e os animais pode garantir até uma maior eficiência no controle às infecções e às zoonoses que nós entendemos que estão presentes no meio urbano. No caso da raiva, transmitida pela lambedura, mordida ou arranhadura desses bichanos, já não há casos em Minas Gerais desde 1989. Nem por isso a gente pode baixar a guarda. As campanhas, elas necessitam que as pessoas levem seu animal para vacinar, porque não basta simplesmente fazer a campanha e vacinar. Existe uma meta de vacinação desses animais, que é colocada pelo Ministério da Saúde, que é de vacinar, no mínimo, 80% da população canina estimada. E o que a gente observa nos últimos anos é uma queda nessa cobertura. E isso pode refletir, daqui a alguns anos, no recrudescimento da raiva do ciclo urbano. Políticas públicas focadas nas zoonoses, doenças transmitidas entre os animais vertebrados e os homens, são ainda mais importantes e urgentes.
uma vez que o homem tem se aproximado cada vez mais de ambientes antes só habitados pelos bichos. É o caso da Lagoa da Pampulha, um espelho d'água artificial, um destino turístico e para o lazer de muitas famílias, está no centro de uma discussão polêmica e de saúde pública. O caso das capivaras contaminadas com a febre maculosa transmitida pelo carrapato estrela. Os animais foram capturados e examinados. 60% deram positivo para a doença. As capivaras contaminadas foram confinadas em uma parte separada do parque ecológico, sem acesso à área de visitação. A partir desse momento, a prefeitura ficou numa situação complicada, uma situação em que os órgãos ambientais que cuidam da fauna silvestre e os órgãos de saúde, eles tiveram que buscar um consenso. E esse consenso é que está sendo a grande dificuldade. Hoje, esses animais encontram-se ainda confinados, estão num brete, no parque ecológico, eles estão sendo atendidos pela Fundação Zoobotânica, estão sendo alimentados, estão sendo vermifugados, estão sofrendo tratamentos contra carrapatos, estão recebendo atividades de enriquecimento ambiental, ou seja, nós estamos fazendo tudo para garantir o bem-estar desses animais. Uma visita do IBAMA ao local comprovou uma situação ainda pior, com a morte de 25 dos 50 animais confinados. Em junho deste ano, uma recomendação do Ministério Público foi assinada pelos promotores do Meio Ambiente e da Saúde, mediada pela determinação do IBAMA. Diante dessa situação constatada, determinou ao município de Belo Horizonte que promovesse a soltura para um ambiente mais adequado, um ambiente mais aberto, com mais água, com mais características naturais que permitissem a sobrevivência desses animais. A gente gostaria de ver do município uma postura proativa, no sentido de se criar uma condição de manejo dessas capivaras para que fosse feito uma tratativa melhor desses animais, não simplesmente tirando eles do meio ambiente. Ali você tem a necessidade, principalmente na orla da Lagoa da Pampulha, de fazer uma vigilância ambiental, de fazer uma desinfecção, principalmente daqueles jardins Bulemax, e você trazer novamente para o habitat animais que estejam em condições até de ajudar o combate desses carrapatos. Nós entramos em contato com a academia, com outros locais do Brasil, para que a gente tenha mais embasamento técnico para dar uma posição, para pensar em uma solução que seja boa, tanto para a Lagoa da Pampulha, para o patrimônio, para a população que ocupa a área e também para os animais. Buscamos igualmente a máxima segurança para a população humana. Não há nenhum descuidado em relação a esses importantes valores constitucionais.